eu sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto EducBank, e estou aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. Esse é um espaço onde discutimos tendências, desafios e oportunidades da educação com educadores, gestores, mantenedores do Brasil e do mundo. E o nosso episódio hoje é sobre o transtorno do espectro autista. E nós temos uma convidada muito especial aqui conosco. Vamos começar a pensar sobre esse tema a partir da seguinte pergunta: sua escola está preparada para receber um aluno com TEA? Mari Januário, diretora do Colégio Gênios, está aqui para falar com a gente hoje sobre esse tema, que sem dúvida é um tema muito desafiador, né, Mari? Isso. Primeiro, Lara, muito obrigada pelo convite. É um extremo prazer estar aqui com você e falar sobre esse tema, tá? É um tema que eu gosto demais, é um tema que a gente tem aprendido muito com ele também. E que ótimo fazer parte desse Pode Falar, esse podcast tão maravilhoso que você criou. Obrigada, Mari. Bom, sabemos que a diversidade dentro das escolas é uma realidade cada vez mais presente e difícil até de se imaginar sem ela, né? Num mundo tão diverso. Mas ela traz aí muitos desafios, muitas dificuldades para as escolas lidarem com essa questão ainda, seja pelo aspecto das próprias crianças, dos educadores, das famílias, né? É um desafio aí constante e, sem dúvida, ligado sempre a muitas surpresas e muita formação para esses professores, né? Então, eu queria ouvir de você quais são hoje, como mantenedora, as principais barreiras que você enfrenta dentro da escola quando você promove a inclusão, especialmente o transtorno do espectro autista. Bom, Lara, como você mesma disse, né, a questão de incluir é desafiador. Desafiador para as famílias, desafiador para os professores, desafiador para nós, gestores. Então, um dos aspectos assim, que a gente pode trazer é o lado pedagógico, obviamente, né, que numa sala você pode ter vários transtornos, inclusive do espectro autista. Então, não tem uma quantidade exata, né? A lei ela deixa muito bem clara que você não precisa ter uma quantidade. Então, se você tem 20 alunos e você fez 15 matrículas, você pode ter mais 5 alunos do espectro autista. Então, isso já é desafiador. Então, o ponto de partida é assim, quais ganhos que também a escola ganha com isso? Então, quando a gente traz para a escola esse universo de inclusão, a gente tem muitos ganhos também, porque a sociedade precisa ser inclusiva. Por outro lado, nós temos a questão da formação dos professores. Hoje, as próprias universidades, elas não dão esse preparo para os professores. Então, eles acabam não tendo essa experiência na própria universidade. É claro que agora, hoje, graças a Deus, algumas universidades estão se adequando a esse tema importante. Mas, em geral, os educadores que estão hoje nas escolas, seja ela pública, seja ela privada, né, eles não têm este conhecimento. Então, o primeiro momento que eles têm é de desespero. Mas, muitas vezes, não é porque eles, meu Deus, eu tenho uma criança TEA. Não, é porque eles não sabem o leque de informações que precisa para poder ter uma criança TEA dentro da sala de aula. Até porque não é só essa questão, eu tenho um aluno TEA. Cada TEA tem a sua especificidade. É um espectro, né? Como o nome diz, exatamente, né, Mari? Então, não é uma coisa fechada. E uma condição única e uma reação da criança que se espera que Exatamente. seja assim. Então, dentro do espectro, a gente tem vários níveis de suporte. Então, nesses níveis é que aí o professor precisa se adequar, ele precisa conhecer. E entra o papel do gestor. Mari, você acha que uma universidade, por melhor que fosse, ela traria um aluno pronto para o mercado de trabalho para lidar com isso? Ela, assim, por mais que ela esteja, é claro que a prática, né, deixa o aluno pronto. E eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que as universidades elas precisam caminhar para essa prática estar mais próxima aos educadores da sala de aula, mas também os gestores de escola, eles também precisam se
conscientizar o quanto que a formação ela é importante no dia a dia da escola. Constante, né? Exatamente. É um investimento não tem como. Da Ninguém escola. vem pronto, né? Até mesmo nós, gestores, a gente também não vem pronto. A gente tem várias situações em que a gente precisa aprender. Imagine o professor que está ali com a criança, né? E falando, né, na questão do espectro autista, as crianças não são apenas daquele professor. As crianças, elas são da escola. Então, a escola, ela precisa preparar o time todo, e não somente o professor. Então, já começa um desafio aí, de encontrar formadores para que tenha esse preparo, para a gente poder conseguir conscientizar o nosso time que as crianças, elas são da escola. Então, desde espaços que a gente precisa ter para que eles se sintam mais acolhidos, desde também, de repente, pessoas para que possam acompanhar essas crianças, que muitas vezes elas necessitam. Outras, não é porque está no espectro autista, precisa ter um acompanhante. Então, quer dizer, a gente precisa primeiro entender cada criança, a sua especificidade, para depois personalizar esse momento pedagógico do colégio, dentro do colégio. E o que é mais interessante, a gente também trazer a família para a responsabilidade dela. É isso que eu ia falar, porque você preparar internamente a sua escola, sem dúvida, é responsabilidade sua como gestora. Sim, com certeza. À medida em que você cria um ambiente saudável, né, inclusivo dentro da escola, com professores preparados. Mas e a família, né? Como é que você lida na porta da escola com essa situação? Exatamente. Muitas vezes que está fora do seu controle. Sim, né? E tem os dois lados. Existe a família das crianças atípicas, né? Que a gente precisa trazer para que elas levem também para outros locais. A gente precisa cobrar dessas famílias esses acompanhamentos com TO, com fono, com psicopedagogo, muitas vezes precisa, e outras coisas mais, né? Depende de cada situação. E também a gente precisa orientar as famílias das demais crianças, as crianças típicas, né? Justamente porque elas precisam entender o quanto é importante de ganho para todo mundo nessa história toda, sabe? Então, existe aí, posso dizer, né, que uma formação para as mães atípicas, para as famílias atípicas e para as famílias não atípicas também, para ver que nós estamos num universo inclusivo. Que, obviamente, esse aluno ele vai estar dentro de uma sociedade, saindo do colégio, e essa sociedade precisa ser inclusiva. Então, tem que começar dentro da escola. Dúvida, é um desafio mesmo para o gestor, mas a gente tem que enfrentá-la, né? Isso, enfrentar. Eu acho que já passou o tempo da escola não aceitar algumas matrículas porque não eram possíveis, né? Sim. Hoje nem pode se conceber uma situação dessa. Não tem essa possibilidade. Nós levamos até o meu colégio o Dr. Gustavo Peixoto, que é um advogado, e ele é justamente da área educacional, e ele deixou muito bem claro para todos os educadores. Ele disse que hoje não há essa possibilidade de não ter inclusão dentro da escola. Ele até brincou, ele falou assim, não, para você dar aula e você não quer uma sala inclusiva, então talvez Netuno, talvez Plutão, ou seja, outro planeta, porque de fato não dá. O que a gente precisa, nós temos, eu digo que agora a educação ela vai separar o joio do trigo. O que seria isso? Aquele profissional que realmente está aberto a novas descobertas, a aprendizado, que a gente sempre fala, né? Não é só você fazer uma graduação, uma pós-graduação, você precisa estudar o tempo inteiro. Então, hoje, chacoalhou e todo profissional ele precisa ir em busca desses conhecimentos. E aí vai ser aquela questão, quando eu falo da separação do joio e do trigo. Tem profissionais que vão se sentir abertos para isso e tenho certeza que vão se realizar, vão se transformar. E isso é muito positivo. Agora, também tem aqueles profissionais que percebem que talvez a educação não seja para ele. E está tudo bem. Eu percebo que o importante é as pessoas serem felizes e aproveitar no local que esteja, fazer com que essa educação, essa inclusão seja sucesso para todos os alunos. Acho que é isso que é o mais importante. Mari, vamos falar um pouquinho das estratégias de recomposição de aprendizagem, porque a gente precisa pensar que alguns estudantes talvez
que cheguem novos na sua escola, ou até que sejam da sua escola, Sim. eles precisam de um apoio maior, dado a questão da TEA, né? Levando em consideração as características individuais desse estudante. Sim. O que funciona e o que precisa ser ajustado para que essas estratégias realmente tenham um aspecto positivo? Sim. Primeiro, não é o fato de você aceitar, matricular essa criança dentro da escola, que você diz que está fazendo inclusão. Não, você precisa ter todo um acompanhamento. Esse acompanhamento através do PEI, através do PDI, né, que são duas coisas diferentes, em que o aluno precisa, né, são programas personalizados para cada situação desse aluno TEA. Isso é um extracurricular? Não, não é um extracurricular. Tudo isso acontece dentro do pedagógico. É igual, a gente diz assim, antigamente, vamos dizer, né? Eu já tenho 35 anos já na área de educação. Antigamente, quando a gente preparava uma aula, a gente falava assim, nossa, eu tenho alguns alunos que aprendem muito rápido e outros alunos que não aprendem tão rápido. Então, enquanto educadora, eu já tinha que pensar quais eram as estratégias que eu precisava fazer para que todos aprendessem. E cada um tinha um jeito diferente de aprender. A gente nem se falava em inclusão. Hoje, se você for ver, é mais ou menos isso, tá? Por que eu digo mais ou menos? Porque hoje a gente tem que registrar todo esse processo. Esse planejamento, essa preparação dessa aula, ela existe, que são os PEIs e os PDIs. Então, como a gente estava falando, né, dessa necessidade, cada aluno TEA, ele vem com uma especificidade. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Adaptar esse material. Então, às vezes, como a gente coloca uma atividade. Então, tem aluno TEA que, nossa, ele vai fazer atividade igual todos e está tudo bem. Tem aluno TEA não, que a gente precisa adaptar essa atividade para que ele possa entender aquilo que você está pedindo, a proposta que você está pedindo. Então, hoje, é muito legal, porque, por exemplo, o sistema de ensino que eu uso, que é da Somos, ele tem uma plataforma, que é a plataforma Plural IA, que também ajuda o professor a adaptar este material. Então, hoje, eu posso dizer que eu estou bem assessorada nesse sentido, porque não são todos os materiais que têm esse foco, né? Que eu acho que todo mundo precisa movimentar para isso, para ajudar também os educadores e as escolas. Então, precisa adaptar esse material. E não é só adaptação no dia da prova, é adaptação em todas as atividades. Então, o que a gente diz lá no colégio? A gente diz assim, professor, quando você vai preparar a sua aula, prepare de uma forma que você possa incluir todos os alunos, né? Para que eles possam participar. Então, vamos lá. Se eu vou explicar fração, né, na minha sala de aula, e fazer lá a fração, os exercícios de fração, talvez para alguns alunos seja mais difícil. Independente se é TEA ou não, mas pode acontecer. Então, eu já faço uma atividade prática com uma pizza e corto a pizza, que ele já vai entender o conceito. Então, ou seja, eu estou fazendo tudo isso com uma sala, né? Todo mundo está participando, estou incluindo todo mundo. Depois, na hora da atividade, para alguns eu vou dar de uma forma, para outros eu vou dar de outra forma, que significa a adaptação para esses alunos TEA, né? E que muitas vezes precisa, outras vezes não. Não é porque a gente tem aluno TEA, eu vou bater sempre nessa tecla. É que a gente, às vezes, precisa adaptar, às vezes não. Tá? As pessoas são diferentes, né? Independente de um diagnóstico, as pessoas aprendem de forma diferente. Exatamente. Tá aí a taxonomia de Bloom, né? Que ela traz justamente como os alunos aprendem. Então, se a gente partir por esse princípio, a gente às vezes tem aquela preocupação, aquele medo. Ai, meu Deus, tem alunos TEAs. Primeiro, a gente precisa conhecer, né? Para saber se realmente o que você vai poder fazer com essas crianças, né? Com esse diagnóstico. O diagnóstico não é uma sentença. O diagnóstico é só um olhar que você precisa ter para você seguir em frente. E sem dúvida nenhuma, bom, a escola é feita de desafios, né? Com o tempo certeza. inteiro. Desde que a gente sabe, o espaço da escola é um espaço plural. Sim. Né? E eu acho que imagino, Mari, que um grande desafio realmente, se a gente puder listar por ordem de desafios, a formação desse professor é o grande segredo para que tudo funcione bem. Sim, a formação é o segredo. Como é que você vê como principal desafio para que isso tudo dê certo?
no meio dessa pluralidade toda? Sim, a formação, a sensibilização, né, desses profissionais para a necessidade do papel, do verdadeiro papel de um educador. E eu falo do educador, mas como eu disse, de uma escola, né, em geral. Lá no colégio nós trouxemos mães atípicas para poder falar o que elas esperam da escola, que isso também é uma forma de sensibilizar, né, as pessoas que conduzem o espaço pedagógico. E eu senti já uma diferença. A gente já vem caminhando nesse processo e este ano, com as formações que nós trouxemos, eu já senti os profissionais mais, como que eu posso dizer, mais preparados, mais assim abertos para essas aprendizagens. Eu costumo dizer para o meu time que eu não sei tudo. Eu estou em busca o tempo inteiro. Eu acho que a inclusão é uma forma da gente desvendar o tempo inteiro. Cada dia a gente descobre uma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, é encantador. É muito especial. Eu tenho uma aluninha que ela é TEA não oral. E este ano ela já falou algumas palavras. Então, nossa, que ganho. Ou de um aluninho que ele iniciou esse ano, lá no primeiro ano. Ele estava tendo dificuldades para se adaptar, porque ele estava no espaço de educação infantil, foi para o espaço do Fundamental 1. E aí eu vi, depois de 3 dias que começou as aulas, né, que começaram as aulas, ele já dando a mão para ir para a sala de aula. Eu acho que, de verdade, gente, é difícil, mas, ao mesmo tempo, é compensador, sabe? É realizador. Mas é óbvio que também, como gestora, é algo que é um dos pontos, né? A gente falou da formação do professor, mas também da questão financeira, porque, óbvio, que aumenta o custo que essa escola tem. Né? Então, o que é ideal é o gestor ele fazer uma análise do ano dele, e a gente sabe que já também é algo que faz parte da nossa gestão, analisar o ano para poder pensar no ano seguinte. E isso, pensar como que você vai ter recursos para tudo isso, porque precisa, não adianta, né? A escola, ela não só se sustenta do amor, ela se sustenta também, sem dúvida, exatamente, da questão financeira. Então, enquanto escola, a gente precisa analisar que essa inclusão ela já existe, faz parte, e como que eu preciso colocar esses custos dentre a questão da formação, do número de profissionais. Os alunos por sala. Os alunos por sala. Ou professores juntos. Exatamente. Eu tenho um primeiro ano que eu estou com 3 pessoas, né, 3 monitoras a mais, porque estes alunos que estão lá, eles necessitam. Não é uma necessidade que eu posso dizer assim para todos. Tem monitoras que elas podem ficar, até por lei mesmo, com 3 até 5. Mas tem alguns que eles precisam, tem trocas, e aí eu preciso de uma pessoa específica para ele. Então, para cada caso é um caso. Então, a escola ela já precisa ter esse norte, né, essa gestão, para que ela não se surpreenda no ano seguinte. Essa e falar em inclusão, a gente está aqui destacando a questão do TEA, mas são várias possibilidades, né? Dentro de uma escola. Você pode ter aí outros tipos de alunos atípicos e que também necessitam de um apoio especial, né? O que eu costumo dizer é assim, que é importante o gestor ele saber sim das dificuldades, porque a dificuldade para a formação ela é grande, às vezes você não tem um leque muito bom de pessoas que falem com uma linguagem adequada para os seus professores também, a questão financeira, mas é importante ele estar aberto, né? Não ver apenas como um problema, mas tentar encontrar soluções, porque isso é algo que faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa. É nossa responsabilidade enquanto gestor se preocupar com isso, de como que você vai oferecer. Até mesmo a questão de recursos, né, para você estar lá trabalhando com os alunos. Muitas vezes eles precisam de determinados recursos. Materiais. Então, tem muita coisa que você pode construir dentro da sala de aula. Então, às vezes você fala, nossa, vou ter que gastar muito para poder colocar os melhores materiais. Não são os melhores materiais com custo caro, que isso vai te dar uma garantia de um bom trabalho.
e sim os materiais que são realmente o que eles necessitam. Adequados para aquela dificuldade. Exatamente. Então tem muita coisa que pode ser construída dentro da sala de aula com recursos simples. Criativos, né, exatamente. Eu acho que, também é papel do gestor. Também é papel do gestor. Lidar com a questão da criatividade. Da criatividade, da economia também, porque a gente sabe que hoje em dia fazer escola não está fácil, né? Existem todos esses pontos aí importantes. Então eu vejo que a formação, a questão financeira, e depois a gente vai com outros desafios, que são as famílias, né? As famílias das crianças não atípicas, muitas vezes elas não concordam, elas falam, ai meu Deus, meu filho vai estar na sala com tantos, né? Com tantas inclusões. É trazer essa família para entender quantos ganhos se tem, sabe? A gente tem um aluninho que nossa, os demais alunos já ajudam ele colocar a mochilinha no lugar. Olha quanta coisa que a gente está ensinando isso de uma forma prática, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Ou pelo menos entender o lugar do outro, ser solícito, né? São competências que a gente precisa para um século XXI. Então a gente vê isso tudo na prática. Mas para isso é também papel da escola mostrar, porque a família, ela muitas vezes ela não tem esse olhar, né? Esses outros ganhos. Ela tem aquela história de defender o filhinho dela. E, na verdade, essa defesa é desnecessária, porque o filho é para o mundo, né? Então, e o mundo é diverso. Eu me lembro, o meu filho mais velho, quando ele estava com 5 anos, a sala dele tinha 3 crianças que que eram atípicas, e uma delas era paralisia cerebral. Sim. E ficava na cadeira de roda, etc. E um dia, em casa, fizemos um comentário onde usamos a palavra diferente para ela. E ele parou e falou assim, por que ela é diferente? Né? Eu disse, porque ela está numa cadeira de roda, ela não fala como você. Eu nunca tinha percebido que ela era diferente. Então, para uma criança, nós é que enxergamos, né? O problema está nos adultos. O problema está nos adultos. E aquilo me chamou muito atenção, porque para ele, que estava todos os dias convivendo, ele não tinha nem percebido que ela era diferente, porque ela era amiga, né? E por isso que às vezes é desnecessário, às vezes muitas pessoas fazem determinados comentários. Nossa, nem parece autista. Isso tem que estar ali, né? São condições, uma forma de funcionamento do cérebro. Então, a gente tem que tomar cuidado também com algumas falas. E o preconceito, que está na sociedade enraizada, mas não na cabeça das crianças. Exatamente. Até porque tem literaturas infantis que trazem determinados conceitos de uma forma bem gostosa e que a criança vai entender. Eu tenho uma criança, né, que ela teve paralisia cerebral logo quando nasceu. O irmãozinho dela já estava no colégio, então a gente participou de toda essa situação com a família. E hoje a gente, assim, quem olha pode falar, nossa, ela não entende nada, mas ela entende tudo. Ela também está vindo da educação infantil para o fundamental, está em fase de adaptação, ela estranhou um pouco, aí você tem que passar a mão na perninha dela, chamá-la, ela dá aquele sorriso, então ela já sabe, através das texturas, ela já sabe onde ela está, quem é. Então, olha o universo de coisas que a gente pode fazer e que a gente desconhece. Eu falo que cada aluno que entra no colégio é uma descoberta para mim. Esse ano, eu recebi vários, né? E eu falei para a minha orientadora pedagógica, eu falei, meu Deus, eu tô com medo. Será que eu vou dar conta de entender cada uma delas e tal? Aí ela falou, não, a gente vai. E esse a gente vai, eu fiquei tão feliz, porque significa... Estamos juntos, exatamente. Então, eu tenho, graças a Deus, um time bem legal que está me ajudando nisso tudo, sabe? E aí me dá mais força para eu ir atrás, para eu conhecer, para falar com competência também sobre isso. É um tema que eu gosto, com segurança, porque é isso que a gente precisa, né? Muito bom, Mari. Nossa, Mari, muito, muito obrigado por você participar conosco aqui, por contribuir com esse espaço de troca, que é o Pode Falar Gestor, e trazer a sua experiência no setor educacional. É sempre muito bom receber os mantenedores que trazem essa prática para a gente. E é uma troca, porque todos que nos assistem também são educadores, mantenedores, e gostam muito de ouvir como
colegas, os pares, estão lidando com seus desafios. Sim. Quanto gestor, a gente tem muita dor, né? São muitas dores. Tudo acaba, como a gente diz, né? Vai lá para a escola. Mas o que é mais importante é a gente criar essa rede, essa ponte, sabe? De um poder ajudar o outro. Eu acho que, enquanto gestora, né? Eu sempre vou em busca para outros gestores também que possam me estimular. E não para lamúrias, né? Mas sim para a gente descobrir caminhos melhores. Acho que é isso. E eu que fico muito feliz de poder participar e contribuir um pouquinho aí. Que bom, contribuiu sempre muito com a gente aqui. Obrigada, bom, Mari. Imagina, obrigada a você, Lara. E muito obrigada a você também que nos assistiu. Fique atento às nossas redes sociais. Estaremos com esse vídeo também no YouTube, no Educador 21 e no Spotify. Curte aí pra gente, nos acompanhe e seja bem-vindo até o nosso próximo episódio do Pode Falar Gestor. Obrigada.